Minha irmã e o marido dela se mudaram para a casa dos meus pais e ficaram indignados quando recusei cuidar dos filhos deles enquanto planejavam relaxar. Meus pais ficaram do lado deles, então eu me mudei e parei de pagar as contas deles. Recém-formada com meu diploma em administração, me vi de volta à casa da minha infância. Sou a Ana, tenho 22 anos e honestamente não planejava voltar a morar com meus pais, mas aqui estou. A busca por emprego não demorou muito, felizmente. Em uma semana consegui uma vaga na Davidson Marketing com um salário bastante decente e bônus promissores por desempenho. Naquela noite, durante o jantar com o bolo de carne da mamãe, compartilhei minha boa notícia. Pensei em ficar aqui por cerca de 3 meses, economizar algum dinheiro e depois alugar meu próprio apartamento. O tilintar dos garfos contra os pratos parou abruptamente. Mamãe e papai trocaram um daqueles olhares, o tipo que sempre significava problema. Mudar, mãe? Ela colocou o garfo na mesa. Ana, você sabe que só posso trabalhar meio período na biblioteca por causa dos meus problemas nas costas. Papai pigarreou. E as coisas não estão boas na fábrica. Há rumores de demissões. Realmente precisamos da sua ajuda com as contas, mamãe acrescentou suavemente. E você não precisaria pagar aluguel aqui. Faz sentido, não é? Olhei para o meu bolo de carne meio comido, sentindo-me encurralada. Eles tinham razão, de certa forma, e eram meus pais, afinal. Acho que posso ficar mais tempo. A vida entrou em uma rotina depois disso. Eu ia trabalhar, voltava para casa, pagava as contas e mamãe garantia que o jantar estivesse sempre na mesa. Parecia ok, até gerenciável até o último fim de semana, quando minha irmã Sara apareceu com o marido Mike e os filhos, Emma e Lucas. A mudança nos meus pais foi como se alguém tivesse acionado um interruptor. Oh, meus anjinhos preciosos! Mamãe arrulhou, pegando a Emma de 4 anos no colo, enquanto papai colocava Lucas nos ombros. Sara querida, você está maravilhosa. Como estão as coisas? Conte-nos tudo o que vocês têm feito. Fiquei parada na porta, observando enquanto meus pais mimavam a filha mais velha e sua família perfeita pendurados em cada palavra dela, perguntando sobre os detalhes mais banais. Como estava o jardim dela, quais palavras novas Lucas tinha aprendido, como estava o clube do livro dela. Eles nunca mostraram esse tipo de interesse na minha vida, nem mesmo quando entrei na lista do reitor ou ganhei o prêmio de liderança da escola de negócios. Ana, querida, faça um café para nós, mamãe chamou por cima do ombro, sem nem olhar na minha direção enquanto pulava Lucas no joelho. Parada na cozinha naquele dia, ouvindo a risada da minha família na sala de estar, não pude deixar de pensar em como as coisas sempre foram assim. Sara, 7 anos mais velha que eu, sempre foi a estrela do nosso show familiar, enquanto eu era relegada ao papel de coadjuvante. Lembro-me de estar sentada à mesma mesa da cozinha quando tinha 11 anos, mostrando à mamãe meu boletim com notas máximas. Ela mal olhou para ele antes de voltar à conversa com Sara sobre inscrições para a faculdade. Isso é bom, Ana, ela disse distraidamente, me dispensando. Sara querida, quais universidades são suas principais escolhas? Aqueles anos foram todos sobre os feitos de Sara no ensino médio. Toda a conversa durante o jantar girava em torno das notas dela, das atividades extracurriculares, da preparação para a faculdade. Eu ficava ali quieta comendo minhas ervilhas enquanto mamãe e papai ouviam atentamente Sara falar sobre suas aulas avançadas e visitas a universidades. Tudo mudou ainda mais drasticamente quando Sara foi aceita na Universidade de Brighton. Eu tinha 11 anos na época e ainda me lembro daquela conversa durante o jantar como se fosse ontem. Estamos tão orgulhosos de você, querida, mamãe exclamou, com lágrimas nos olhos. Vamos dar um jeito, não é, Robert? Papai assentiu solenemente. Vamos fazer um empréstimo estudantil. Nossa Sara merece a melhor educação possível. Uma semana depois que Sara foi para a faculdade, eles me sentaram para uma conversa diferente. Ana, papai disse, com a voz séria, precisamos apertar os cintos por um tempo. As parcelas do empréstimo e as despesas da faculdade da Sara são significativas. Foi aí que as coisas realmente mudaram. Enquanto meus colegas ganhavam telefones novos todos os anos, eu mantive meu velho celular de flip até ele literalmente cair aos pedaços. Quando eu precisava de roupas novas, íamos a brechós em vez de shoppings. Presentes de Natal se tornaram itens práticos como meias e materiais escolares. Mas eles nunca se esqueciam de mandar dinheiro para Sara. Sua irmã precisa se concentrar nos estudos, mamãe dizia enquanto escrevia outro cheque. Não podemos deixá-la estressada com dinheiro. Aprendi minha lição cedo. Aos 15 anos, entrei em todos os clubes e competições acadêmicas que pude encontrar.
Ficava acordada até tarde estudando, não apenas para tirar boas notas, mas para tirar notas perfeitas. Escrevia redações para concursos de bolsas de estudo até minhas mãos cansarem, porque sabia que não haveria empréstimos estudantes para mim. Deu certo. Consegui uma bolsa integral para a universidade estadual e ainda me lembro da expressão de alívio no rosto dos meus pais quando contei que eles não precisariam gastar um centavo com minha educação. Enquanto isso, Sarah se formou, conseguiu um emprego em Brighton e rapidamente se casou com Mike, seu namorado da faculdade. Em 2 anos, ela teve Emma e Lucas veio logo depois. Meus pais estavam nas nuvens. A filha perfeita deles havia criado uma família perfeita. Agora toda visita mensal se transformava na mesma rotina. Sarah e Mike apareciam com as crianças e antes que eu pudesse dizer oi direito, Sarah já estava planejando o fim de semana dela. Ana, você vai cuidar da Emma e do Lucas enquanto fazemos compras, né? Ela dizia sem realmente perguntar. Mike e eu quase não temos tempo sozinhos. Nas primeiras vezes, tentei sugerir que nossos pais pudessem cuidar deles. Oh, querida, mamãe dizia, esfregando as costas, você sabe que é difícil para mim acompanhar crianças pequenas, e seu pai precisa descansar nos fins de semana. Então, aqui estava eu, passando mais um sábado assistindo Frozen, pela 100ª vez com Emma enquanto Lucas tentava colorir as paredes do meu quarto. Sarah e Mike estavam almoçando com amigos, e nossos pais estavam cuidando do jardim, dando uma olhada de vez em quando para perguntar se eu precisava de alguma coisa, como se estivessem me fazendo um favor. Tentei me consolar com o pensamento de que era apenas um fim de semana por mês. Apenas um fim de semana sendo a babá gratuita e confiável enquanto todos os outros viviam suas vidas. 1 ano se passou nesse ritmo mensal de babá e contas. Eu quase me acostumei. Quase. Então veio o telefonema que viraria minha vida já complicada de cabeça para baixo. Eu estava lavando a louça depois do jantar quando ouvi o telefone da mamãe tocar na cozinha. Sarah, oh querida, não chore. Me conte o que aconteceu. Entre soluços, Sarah explicou que a empresa do Mike havia falido sem aviso prévio. Eles não podiam mais pagar o aluguel e não tinham economias. Será que poderíamos, talvez, ficar com vocês por um tempo? A voz de Sarah estava tão alta no telefone que eu conseguia ouvir claramente. Claro que podem, mamãe exclamou sem um momento de hesitação. Vamos arrumar espaço. Meu estômago afundou. Dei um passo à frente pigarreando. Se eles vão se mudar, talvez seja uma boa hora para eu alugar meu próprio apartamento. Você pensaria que eu tinha sugerido incendiar a casa. Mamãe olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Ana, não seja ridícula. Tem bastante espaço para todos. Mas somos uma família, papai disse firmemente. Ficamos juntos nos momentos difíceis. Eles chegaram no fim de semana seguinte com 3 carros cheios de pertences. Passei a manhã de sábado mudando minhas coisas para o que era nosso quarto de despejo. O menor quarto da casa, mal dava para caber uma cama de solteiro e uma comoda. Meu antigo quarto, que era 2 vezes maior, se tornou o quarto das crianças porque as crianças precisam de espaço para brincar. Emma, agora com 5 anos, e Lucas, com 3, tratavam a casa inteira como se fosse o parquinho particular deles. Eles corriam pelos corredores, gritando e rindo, enquanto Sarah assistia TV no volume máximo, ou tinha longas e altas conversas ao telefone com os amigos sobre como essa transição estava sendo difícil para ela. Emma, Lucas, fiquem quietos. Eu gritava quando eles invadiam meu quarto pela 10ª vez, espalhando meus papéis de trabalho por toda parte. Eles só estão brincando, Ana, Sarah dizia, dispensando-me, sem nem tirar os olhos do telefone. Não seja tão rabugenta. Depois do trabalho, tudo o que eu queria era relaxar no meu quarto, talvez ler um livro ou assistir algo no meu laptop. Em vez disso, eu tinha que ouvir Baby Shark tocando sem parar através das paredes finas, pontuado pelo barulho constante dos pezinhos correndo de um lado para o outro e pela risada alta de Sarah assistindo a algum programa na sala de estar. Mike passava os dias supostamente procurando emprego, mas na maior parte do tempo eu o via sentado à mesa da cozinha, rolando o celular com uma expressão preocupada. O mercado de trabalho está difícil agora, ele dizia sempre que alguém perguntava. Mas tenho certeza de que algo vai aparecer logo. Eu ficava deitada na minha cama minúscula todas as noites, olhando para o teto, ouvindo o caos que minha casa havia se tornado, e me perguntava como tinha me deixado ser encurralada nessa situação. Mas toda vez que pensava em tocar no assunto de me mudar novamente, lembrava da reação dos meus pais e ficava quieta. A primeira conta de utilidades depois que a família da Sarah se mudou me atingiu como um soco no estômago.
Fiquei parada na cozinha, olhando para os números que eram quase o dobro do que eu costumava pagar. A conta de água havia disparado, sem falar na eletricidade e no aquecimento. Olhando para minha conta bancária, percebi que meus sonhos de economizar para meu próprio lugar estavam rapidamente evaporando. Naquela noite, durante o jantar, decidi tocar no assunto. Então, sobre as contas de utilidades comecei, empurrando as ervilhas no prato. Elas dobraram desde o mês passado. Não consigo mais cobrir todas as contas sozinha. Está tomando quase meu salário inteiro. O garfo da Sarah fez barulho contra o prato. Você está seriamente reclamando de dinheiro agora que Mike e eu perdemos tudo? Não estou reclamando. Só acho que precisamos encontrar uma maneira justa de... Não acredito em como você está sendo egoísta, a voz da Sarah aumentou. Estamos passando pelo momento mais difícil das nossas vidas, e tudo que você consegue pensar é em dinheiro. A Sarah está certa, Ana, mamãe interveio. Família ajuda a família. É isso que fazemos. Papai assentiu solenemente. Sua irmã e Mike precisam do nosso apoio agora. Este não é o momento de contar centavos. Olhei para o meu prato, engolindo as palavras que realmente queria dizer. Tudo bem, esquece. Uma semana depois, Mike finalmente conseguiu um emprego em uma seguradora. Pagava menos do que o cargo anterior, mas era alguma coisa. Pensei que talvez as coisas começassem a melhorar. Eu estava errada. É tão difícil ficar sozinha com as crianças o dia todo. Sarah começou a reclamar quase imediatamente. Mike sai às 8 e só volta às 18. Eu nunca tenho um descanso. Então começou pequenos pedidos no início. Ana, você poderia cuidar das crianças por 1 hora enquanto vou ao mercado? Ana, você se importaria de ficar de olho neles enquanto tomo um banho? Antes que eu percebesse, esses pequenos favores se transformaram em algo muito maior. Eu chegava do trabalho e encontrava a Sarah já arrumada para sair. Ah, que bom que você chegou, ela dizia, pegando a bolsa. Mike e eu vamos jantar com amigos. As crianças já comeram um lanche, mas precisam jantar daqui a 1 hora. Voltamos às 22. Os fins de semana se tornaram meu pesadelo pessoal. Sarah e Mike anunciavam casualmente os planos deles na sexta-noite, uma ida ao shopping, almoço com amigos, um encontro no cinema, me deixando com as crianças por horas. Mamãe e papai convenientemente começaram a visitar parentes com mais frequência, geralmente desaparecendo logo depois que Sarah e Mike saíam. Então, lá estava eu, fim de semana após fim de semana, tentando impedir que Emma desenhasse nas paredes enquanto Lucas tinha outro ataque de birra porque cortei um sanduíche do jeito errado. Eu passava meus sábados limpando brinquedos, fazendo macarrão com queijo e assistindo a repetições intermináveis de filmes infantis. Até o domingo à noite eu estava exausta, minha casa estava uma bagunça e eu ainda precisava cozinhar o jantar para todos. Uma noite, depois de um fim de semana particularmente exaustivo de cuidar das crianças, finalmente tomei coragem para dizer algo durante o jantar. Preciso conversar com vocês, eu disse, colocando o garfo na mesa. Estou muito cansada. Essa situação com a babá não está funcionando para mim. A cabeça da Sarah se levantou, os olhos dela se estreitaram. O que você quer dizer com não está funcionando? Você está dizendo que não quer passar tempo com seus próprios sobrinhos? Mamãe estendeu a mão e deu um tapinha na mão da Sarah. Não se preocupe, querida. Na verdade, isso é um bom treino para Ana. Ela vai precisar saber como lidar com crianças quando se tornar mãe um dia. Pense nisso como um treinamento. E assim eles voltaram à conversa habitual do jantar. Sarah falando sobre o dia dela, mamãe e papai pendurados em cada palavra dela, Mike concordando. Fiquei ali, invisível novamente, empurrando a comida no prato. Nada mudou depois daquela conversa. Na verdade, piorou. Sarah e Mike pareciam ter tomado minha reclamação como um desafio, encontrando ainda mais motivos para sair. Eles estavam esperando na porta quando eu chegava do trabalho, chaves do carro na mão. Vamos encontrar amigos naquele novo restaurante no centro, eles diziam, já meio fora da porta. As crianças já comeram um lanche. Obrigada, Ana. Os fins de semana se tornaram algo que eu temia. Eu acordava nas manhãs de sábado com um nó no estômago, sabendo que passaria os próximos 2 dias assistindo Patrulha Canina, e mediando brigas entre irmãos enquanto Sarah e Mike viviam suas melhores vidas. Então veio uma quarta-feira que mudou tudo. Eu estava na minha mesa no trabalho, tentando me concentrar em um relatório de marketing apesar do meu cansaço, quando minha amiga Raquel parou no meu cubículo. Ei, quer fazer algo divertido neste fim de semana? Ela perguntou, sentando-se na beirada da minha mesa. Um grupo de nós vai para o Pine Ridge Ski Resort, só uma rápida escapada de fim de semana.
Saímos no sábado de manhã e voltamos no domingo à noite. As pistas estão perfeitas agora. Pela primeira vez em meses, senti uma faísca de empolgação. Na sexta-noite, eu estava no meu quartinho, arrumando minha mochila, realmente feliz com o fim de semana que se aproximava. Eu tinha acabado de dobrar meu suéter mais quente quando Sarah apareceu na porta. "O que você está fazendo?" ela perguntou, olhando para minha mochila meio arrumada. "Arrumando as coisas para uma viagem de esqui", respondi, enrolando minhas meias térmicas. "Vou para Pine Ridge com alguns amigos do trabalho." O rosto da Sarah escureceu. "Você precisa cancelar." Olhei para cima, surpresa com o tom dela. "Como assim? Por que eu faria isso?" "Porque," ela disse, cruzando os braços, "Mike e eu vamos à festa de 60 anos da tia Linda em Milber neste fim de semana. Mamãe e papai também vão. Você precisa ficar aqui com Emma e Lucas." Não pude deixar de rir, realmente rir alto, com a pura audácia de tudo aquilo. "Você está brincando, né? Você não pode realmente esperar que eu cancele meus planos porque você não se deu ao trabalho de me contar sobre os seus." O rosto da Sarah ficou vermelho. "Isso não tem graça, Ana. Você está sendo completamente irrazoável." "Não, o que é irrazoável é presumir que vou largar tudo em um piscar de olhos para ser sua babá particular de novo." Sarah ficou ali por um momento, gaguejando antes de se virar e sair do meu quarto. "Mãe, pai, Mike." Ouvi ela gritando pelo corredor. "Vocês não vão acreditar no que Ana está fazendo." Continuei arrumando minhas coisas, minhas mãos tremendo levemente de raiva. O estrondo de passos anunciou a chegada da cavalaria. Meu quartinho de repente pareceu ainda menor quando Sarah, Mike e meus pais se amontoaram lá dentro. O rosto da mamãe já estava com aquela expressão de decepção que eu conhecia tão bem. "O que é isso de você ir esquiar?" ela exigiu, com as mãos na cintura. "Exatamente o que parece", respondi, fechando minha mochila. "Vou para Pine Ridge Resort com meus amigos no fim de semana." "Mas você não pode!" Sarah exclamou. "Temos a festa da tia Linda." "Não, vocês têm a festa da tia Linda", corrigi. "Eu não fui incluída em nenhum dos planos." Mamãe hesitou, parecendo desconfortável pela primeira vez. Sarah interveio, a voz dela pingando condescendência. "Todos nós discutimos e decidimos que isso funcionaria melhor para todos. Vamos à festa, você cuida das crianças. É o arranjo mais lógico." "Vocês todos discutiram", repeti lentamente. "Sem mim. E decidiram o que eu faria no meu fim de semana. Como é conveniente." "Bem, você não pode exatamente levar crianças pequenas a uma festa sofisticada", Sarah disse com desdém. "Tia Linda especificamente disse que não queria crianças." Coloquei minha mochila no ombro. "Parece um problema seu." "Eles são seus filhos, Sarah. Resolva isso." "O que isso deveria significar?" Mike finalmente falou, franzindo a testa. "Significa exatamente o que parece. Vou esquiar amanhã. Chega de ser sua babá gratuita e conveniente. Chega de ter meus fins de semana sequestrados, meus planos ignorados e minha vida tratada como se não importasse. Se você precisa de alguém para cuidar das crianças, Sarah, o problema é seu, não meu. Pare de presumir que sempre estarei aqui para resolver seus problemas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos me encararam como se eu tivesse começado a falar em línguas. O rosto da Sarah se contorceu e ela começou a soluçar dramaticamente, cobrindo o rosto com as mãos. Mike murmurou algo que soou distintamente como ingrata, expletivo baixinho. "Como você ousa?" A voz da mamãe aumentou. "Depois de tudo que fizemos por você, você está sendo completamente irresponsável. Egoísta. Absolutamente egoísta", papai concordou, balançando a cabeça. Fiquei ali, minha mochila ainda no ombro, observando minha família se transformar em um coro grego de acusações. As palavras me atingiram: egoísta, ingrata, insensível, imatura, cada uma delas destinada a me cortar profundamente, a me colocar de volta no meu lugar. Então mamãe desferiu o que claramente pensava ser o golpe final. "Se você sair por aquela porta amanhã, nem se dê ao trabalho de voltar para esta casa." Para surpresa de todos, eu caí na gargalhada, não uma risadinha nervosa, mas uma risada genuína. Eles me encararam como se eu tivesse enlouquecido. "Sabe o que é engraçado?" eu disse, enxugando as lágrimas dos olhos. "Estou sonhando em me mudar desta casa há meses. Só não tinha coragem de fazer isso. Mas aqui estão vocês, me dando a desculpa perfeita." "Então, obrigada, mãe." "Sai daqui!" Sarah gritou, a raiva dela substituindo soluços falsos. "Só sai daqui." "Com prazer." Peguei meu telefone e disquei o número da Raquel, colocando no viva voz só para dar ênfase. "Oi, Raj. Desculpe ligar tão tarde, mas aquela oferta de ficar na sua casa ainda está de pé? Não
Não só depois de esquiar, mas talvez por alguns dias? Claro! A voz alegre da Raquel encheu a sala. Tenho um quarto extra. Quer vir agora? Seria perfeito. Estarei aí em 20 minutos. Passei os 15 minutos seguintes juntando tudo o que conseguia carregar no meu carro, roupas, documentos importantes, itens pessoais. Eles me observavam de várias portas enquanto eu fazia viagens para cima e para baixo nas escadas, como se não conseguissem acreditar que eu realmente estava fazendo aquilo. Quando carreguei a última caixa, entrei na sala de estar onde todos estavam reunidos. Ah, mais uma coisa, eu disse, minha voz firme. Como não vou mais morar aqui, também não vou mais pagar nenhuma das contas. Vocês vão precisar descobrir como se sustentar. O rosto da mamãe empalideceu. Mas as contas de utilidades, as compras. Não é mais problema meu, eu disse, ecoando minhas palavras de antes. Virei-me e saí pela porta da frente, ignorando os chamados repentinamente desesperados da mamãe atrás de mim. A viagem até a casa da Raquel foi um borrão de adrenalina e alívio. Meu telefone continuava acendendo com chamadas e mensagens de texto furiosas da Sarah, romances de culpa da mamãe, decepções severas do papai. Ignorei todos. Na manhã seguinte, Raquel e eu dirigimos até Pine Ridge Resort como planejado. Pela primeira vez em muito tempo, passei um fim de semana fazendo exatamente o que queria fazer. Esquiamos, rimos, tomamos chocolate quente perto da lareira e nem por um momento precisei me preocupar com os filhos ou problemas de outra pessoa. Quando voltamos no domingo à noite, abri meu laptop e comecei a procurar apartamentos. Com meu salário não mais indo para sustentar minha família, eu poderia realmente pagar um lugar decente. Em 3 dias, encontrei um apartamento pequeno, mas claro, de um quarto, em uma área agradável da cidade, a apenas 15 minutos de carro do meu escritório. Minha primeira semana no meu novo apartamento foi como aprender a respirar novamente. Todas as manhãs eu acordava com o silêncio abençoado, sem crianças gritando, sem TV estrondosa, sem suspiros de culpa da minha mãe. Eu podia fazer café e beber enquanto ainda estava quente. Podia passar minhas noites lendo ou assistindo ao que quisesse na Netflix. As mensagens continuavam chegando, no entanto. Eu não atendia as ligações, mas não conseguia deixar de ler as mensagens. Elas seguiam um padrão previsível. Mamãe, como você pode abandonar sua família assim? Precisamos de você. Sarah, você é tão egoísta. As crianças ficam perguntando onde a tia Ana está. Papai, sua mãe está muito chateada. Você precisa consertar isso. As mensagens alternavam entre culpa, raiva, acusações e súplicas. Eu lia todas, mas não respondia a nenhuma. Meu silêncio parecia deixá-los ainda mais loucos. Eles não estavam acostumados a não ter poder sobre mim. Depois de uma semana disso, eu estava sentada no meu novo sofá quando o número da mamãe piscou no meu telefone novamente. Dessa vez, decidi atender. Ana, finalmente a voz da mamãe estava afiada. Não acredito que você arruinou nosso fim de semana inteiro. A festa da tia Linda foi completamente interrompida por causa do seu comportamento egoísta. Sarah e Mike não puderam ir porque você se recusou a cuidar das crianças. Pare, eu disse, minha voz calma, mas firme. Só pare. Chega disso, mãe. Chega de ser tratada como uma empregada na minha própria casa. Chega de esperar que eu sacrifique tudo, meu tempo, meu dinheiro, minha vida, para a conveniência de todos os outros. Chega de ser o caixa eletrônico e a babá gratuita da família enquanto sou tratada como se não importasse. Houve uma longa pausa do outro lado. Quando mamãe falou novamente, a voz dela havia mudado para aquele tom meloso que eu conhecia tão bem. Querida, eu sei que as coisas não têm sido perfeitas, mas somos uma família. Precisamos de você. As contas deste mês, estamos lutando sem sua ajuda. Não, mãe. Chega. Talvez um dia possamos ter um relacionamento novamente, mas será em termos iguais. Sem mais manipulação, sem mais culpa, sem mais me tratar como uma carteira ambulante ou serviço de babá gratuito. Até lá, preciso de espaço para viver minha própria vida. Desliguei e imediatamente bloqueei o número dela. Então fui no meu telefone e bloqueei todos eles, mamãe, papai, Sarah até Mike. Eu os bloqueei nas redes sociais também. Parecia ao mesmo tempo aterrorizante e libertador, como cortar as linhas de âncora que eu nem sabia que estavam me segurando. Talvez um dia eu esteja pronta para ter minha família de volta na minha vida. Talvez com tempo e distância suficientes, possamos construir algo novo, algo mais saudável, com limites e respeito. Ou talvez não. De qualquer forma, chega de sacrificar minha própria felicidade e bem-estar para atender às demandas deles. Obrigado por assistir.
Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.